Olá pessoal, mais um programa aqui. Hoje estamos com o Mauro Carvalho da Silva. O Mauro é coach, conhecido, antigo conhecido nosso, né? E está nesse nosso 31º episódio. Eu vou falar aqui para nós da Digital Doc, que ajudamos a patrocinar esse espaço. É uma honra, a Digital Doc é uma empresa que atua com gestão de documentos, dos documentos importantes das suas empresas. E quando quiserem, conheçam nosso trabalho lá em digitaldoc.com.br. E já vamos dando uma dica para quem vai acompanhar esse episódio aí. Curta, compartilhe, aperta aí no sininho para receber as notificações do nosso canal. E a gente sempre brinca que nós temos 4 espectadores fiéis, mas está aumentando já aumentou. A gente faz uma brincadeira e o pessoal já estava dizendo assim, cara, já passou de 4 faz tempo, né? Então, já tem mais alguém que está ouvindo. Temos 7, 8 já. As manifestações começam a aparecer nas nossas mídias sociais, Mauro. E é uma coisa assim que, desde o início, eu e o Lica, a gente falou assim, todo esse trabalho, primeiro ele tem que agradar a quem nos dá a honra, como é o teu caso, de estar aqui conosco, né, Lica? E nós dois, cada episódio a gente sai renovado e melhorado, porque o ambiente que a gente cria é como uma conversa de bar, bem à vontade. E as pessoas que vêm até nós, que aceitam esse convite, né, é isso, a gente convida porque nós queremos ouvir um pouco delas para nós, né? Para o nosso consumo, Para o nosso consumo. E daí, a gente pensa, por que não permitir que outras pessoas também consumam, né? Então, esse é o objetivo do projeto, mas mais é porque nós gostamos de cada dia aprender um pouquinho mais, se renovar com cada uma das pessoas com tantas trajetórias diferentes, né? Então, o convite vem nesse sentido e replica isso para os nossos ouvintes aí. Deixa mais um. Nós temos mais, Nelson, um patrocinador. Opa! Mais um. Chegando aí? Um apoiador. Um apoiador colaborativo, né? Lembra do canal Oleana? Do Lacir. Do Lacir. Eles têm um canal também no YouTube lá que eles querem fazer visitar os 399 municípios do estado, né? Então eles já estão lá 140 e pouco, né? Olha só. E eles vão ser o nosso também colaborador, patrocinador, porque a gente vai fazer alguns trabalhos meio em conjunto, eles vão nos ajudar na nossa edição, então a gente tem que falar, vamos fazer uma... Vamos citá-los. Vamos citar e colaborar também um com o outro, né? Que legal. É muito bom. O Lola também é um amigo das antigas, ele e a Ana tem um trabalho diferenciado na escola Welcome, eles fazem eles vão contar a história deles em breve para nós, vão contar toda a história. Que bom, Lola, que deu certo, e a gente fica feliz receber vocês aí para poder parcerizar nesse projeto. Então manda lá, Nelson. Vamos lá, Mauro, seja bem-vindo, Mauro. Obrigado, Nelson. Obrigado, o Lica, né? Eu sou um ouvinte do Liberté Podcast. Até pela vivência que a gente tem de Medianeira e as pessoas que vocês trouxeram até aqui, né, no trabalho de vocês, são pessoas que eu entendo como alguém que já esteve no meio da comunicação, né? Acho que muitas pessoas sabem que durante 10, quase 11 anos eu liderei aí a área de marketing e de programas sociais da cooperativa do Sicredi Vanguarda, né? Uma das maiores cooperativas do sistema Sicredi hoje no Brasil. E eu tive a honra de trabalhar com algumas pessoas que, no contexto de dar direção para tudo aquilo que você tem que fazer na sua vida, e aí eu aprendi muito sobre foco, sobre a questão de você determinar sobre onde você quer chegar, e aí eu posso citar várias pessoas, né? O seu Manfred, que hoje é um ícone em relação ao cooperativismo de crédito, não só no Brasil, né? Ele é um dos membros da UOCO, né? Que congrega cooperativas de crédito do mundo inteiro. Tive a honra de conviver muito tempo enquanto a cooperativa era compartilhada com a própria cooperativa LAR, né? De participar das reuniões junto com o seu Irineu, e aí a gente conheceu inúmeros exemplos de liderança e de comportamento. Grandes nomes, né? E aí, quando eu vejo, por exemplo, um Narciso da Unimed vindo aqui conversar com vocês de forma tão desprendida de dar todo o conhecimento que ele tem, o Narciso é um cara fantástico, né? Quando fala, tem uma vivência maravilhosa. E tem inúmeras pessoas aqui hoje mesmo que se encarregam de serem expoentes para que a gente possa aprender. Eu estava conversando com o Lica aqui antes de você chegar, Nelson,
que a gente vive numa região muito abençoada, no contexto de prosperidade, não na questão prosperidade, vendo prosperidade como dinheiro, como financeiro, mas prosperidade de vivência de vida, de entrega de coisas boas que você tem, de exemplos que nós temos aqui, né? Não foge à regra. Nós temos uma cidade que é um modelo para inúmeros municípios em toda a nossa região oeste do Paraná, né? Estamos no meio aqui de duas grandes metrópoles, vamos dizer, para nós, né? Que é Foz e Cascavel. E a gente faz muito bem esse papel de mediar todo esse comportamento em volta. E eu fico feliz de poder participar aqui com vocês, de poder, né, entregar um pouquinho. A gente também quer falar, eu acho que prosperar na vida é você poder transbordar na vida das pessoas. Perfeito. E falar, olha, poxa, a minha vivência me deu isso, então ajudar no comportamento e crescimento de cada um tem muito dessa situação aqui, né? O papo hoje é para ser sobre comportamento, né? Uau. Mas, antes de entrar na pergunta, você falou em nomes tão relevantes aí na comunidade, né? Nós estamos validando o slogan do Liberté Podcast, né? Inclusive, ele foi um dos primeiros que falou o nome certo, né? Que nem nós não sabia. Nós no começo a gente falava errado, o Liberté, né? Mas ajustamos isso. Mas o slogan que a gente vai adotar é Liberté Podcast. A inspiração que você busca pode morar na sua rua. Porque a gente tem procurado entrevistar pessoas que são da nossa comunidade, não quer dizer que a gente vai buscar fora também, sempre que possível vai trazer, mas aí é aquela coisa, a gente sempre olha para longe e às vezes muito próximo da gente pode ter uma pessoa que pode dar um start, um clique que pode mudar a nossa vida, e quem sabe é isso que a gente está buscando nesse trabalho aí, né? Então a inspiração que você busca pode morar na sua rua, né? Então um olhar apreciativo para o nosso ambiente e que vai dizer assim, poxa, tem coisas muito bacanas acontecendo aqui. Com certeza. E tem mesmo, né? Eu concordo plenamente com o que você falou. Eu falo, se a gente for olhar para esses últimos 2 anos, vivendo toda essa questão da pandemia, uma supressão do comportamento humano. Eu falo que a gente passou por uma supressão do comportamento humano. Porque você teve que mediar e mudar inúmeras coisas no que diz respeito à produtividade que você tem. E no meio, eu sempre digo assim, no meio das grandes crises é que você vê os maiores crescimentos, né? Nós nunca tivemos, eu acho, a nossa geração, vamos dizer assim, para quem está até os 50 anos hoje, nós não tínhamos experimentado ainda esse paradoxo de transformações tão rápidas, um processo disruptivo tão grande, né? Apesar de a gente vir de processos disruptivos aí lentos, né, da comunicação, da tecnologia, da informação e tal. Mas a pandemia, a forma com que ela acelerou isso, nos transformou em pessoas mais ávidas por conhecimento, por entregar resultado, né? Porque ou você é rápido no entregar resultado hoje, ou infelizmente você está perdido no limbo, né? Tá vivendo o sonho de alguém, tá buscando coisas que talvez não vão te entregar tão rápido quanto esse processo está fazendo as coisas serem entregues. Bem bacana isso. Aqui entra a nossa primeira pergunta, então, de fato, aqui, nós falamos sobre comportamento humano, e dentro da sua experiência, tanto eu quanto o Lica, a gente já participou de vários treinamentos da área comportamental. Mas é muito comum encontrarmos turmas de desenvolvimento comportamental repleta de mulheres, e os homens ficam mais naquela, tipo assim, menor número, né? Se fosse para mecânica de carro, com certeza ia ser o contrário, né? Mas por que na área comportamental os homens têm ficam mais com o pé atrás ou não se dispõem tanto a participar? Nelson, eu vejo assim, nós ainda somos uma geração que está vivendo um processo transitivo muito grande. E se nós formos conversar com os nossos pais, os nossos avós, e talvez nós mesmos, e eu estou falando aqui no caso, nós três com idade acima de 40 anos, né? Sim. Nós ainda fomos criados dentro de um processo de crescimento em que você tem que dar direção para sua vida primeiro, e depois você passa para a vida da sua família, seus filhos e tal. E aquela história de sentar no banco do carro e viajar para uma cidade que você não conhece, o homem é o cara que não pede informação. Né? Graças a Deus inventaram o Waze, inventaram o Google Maps e inventaram os GPS, né?
para o homem não precisar mais ouvir da mulher dele assim, você nunca para pedir informação. E dentro do comportamento humano, nós não vamos fugir daquilo que a gente foi estimulado. Se você for ler grandes comportamentalistas, desde Carl Jung, né, que é na questão da psicanálise, se você for ler Daniel Goleman, da inteligência emocional, ou o próprio Tony Robbins, que é um dos maiores coaches do mundo, você vai ver que você é o resultado das 5 pessoas mais influentes com as quais você convive. Tá? E se você é o resultado das 5 pessoas mais influentes com as quais você convive, você tem que entender uma coisa. Dentro do processo de criação da tua identidade, a sua família tem uma importância muito relevante naquilo que você foi estimulado. E para homem, pai e mãe sempre foram daquela questão assim, não, você não pode chorar, você não pode mostrar fraqueza, você tem que ser forte, você tem que ajudar a família. Então assim, esse contexto de dar direção no homem, ele é muito alicerçado e ele se torna, às vezes, no contexto de comportamento, ele se torna um engessamento do cara para liberar as emoções. E vamos e viemos, né? Tanto eu quanto você, nós estamos à mercê de uma transformação comportamental nos últimos 20 anos, e aí a gente pode falar assim, Daniel Goleman escreve A Inteligência Emocional em 1983. E até aí se imaginava que todo o processo de produção evolutivo aparecia a partir da produção teórica, técnica e, né, das coisas que você aprendia. E hoje a gente já sabe, por exemplo, o quanto o comportamento incide na entrega de resultado comportamental. Quando eu visito algumas empresas para a gente falar de treinamento, eu sempre digo, por mais que você tenha um planejamento estratégico de alta competência, por mais que você tenha uma direção muito bem alavancada, muito bem alinhada para os resultados, o comportamento humano é que vai entregar o resultado. Porque se nós vamos pegar um exemplo, nós temos 2 grandes empresas em Medianeira, que estão entre as 500 maiores do Brasil. Vamos falar de Lar e Frimeza, por exemplo, né? Se você retirar todo aquele público que está lá dentro, desde o frigorífico, desde o abate, ao administrativo, à gestão e direção, e colocar eles do lado de fora, aquilo não é nada mais do que um amontoado de concreto, aço, máquinas e ferramentas. Certo? Eu sempre digo assim, para Lar, para Frimeza colocar um slogan, por exemplo assim, quem experimenta recomenda, eu tenho que criar esse comportamento nas pessoas que estão lá dentro, que vão entregar esse resultado com essa eficiência. Senão ele não acontece, né? Ele não acontece. Então assim, o homem tem essa dificuldade de ir para o mundo do comportamento humano porque ele tem uma dificuldade enorme de entrar para dentro dele. Eu estudei há uns 3 anos atrás, eu fui convidado a dar uma palestra financeira para um público que fazia parte da comunidade judaica e tal. E eu fui aprender sobre como que os judeus trabalham a questão das finanças nas vidas deles. E é engraçado, isso foi uma coisa que eu achei muito interessante. O judeu, ele sempre trabalha no contexto financeiro a criar riqueza para ele, para o filho e para o neto dele. Então ele sempre promove uma estatística de resultado para 3 gerações. Então eu vou criar riqueza para mim, vou criar riqueza para o meu filho e vou criar riqueza para o meu neto. Isso tem a ver muito com planejamento a longo prazo. Exatamente. Que é uma coisa que na nossa cultura não é fácil de ver. Nós temos dificuldade de fazer a curto prazo, né? Sim, verdade. É ou não é verdade? Muito. Assim, vou dar um exemplo quando eu estou trabalhando em treinamento comportamental. Mesmo alavancando toda a questão psicocomportamental para o crescimento e desenvolvimento das pessoas, eu falo assim, na sua vida você tem que ser alguém que cria metas e objetivos a curto, médio e longo prazo. E as pessoas, assim, em salas de 30, 40 pessoas, eu vejo às vezes 80% das pessoas falando, não, eu tenho meta, eu tenho sonho, eu tenho objetivo. Ok, quantos estão inscritos? E assim, cara, aquilo que você não escreve, se eu te perguntar qual é a ideia que tu teve quarta-feira passada sobre resultado, provavelmente você não vai saber me dizer. Então eu preciso de um checklist de aferição para aquilo que eu quero como resultado. E tem uma coisa muito legal aqui que a gente já aprendeu desde a época do Empretec, né? É a diferença entre meta e sonho. Explica para quem está assistindo qual é a diferença entre meta e sonho. Vou dar a minha explicação, certo? Perfeito.
sonho, eu falo que sonho sempre conecta você a propósito. Entendeu? Meta conecta você a resultado. As pessoas falam, não, mas é a mesma coisa. Não é. Você entendeu? Um exemplo. O meu sonho é ser um treinador comportamental reconhecido até a nível nacional? Sim, é. Entendeu? Mas o meu propósito é transformar a vida. Entendeu? Se eu transformar vidas, a minha meta vai ser batida. Concorda comigo? Porque as pessoas vão me chamar por causa das vidas que eu transformo. Claro. Porque eu já vi treinadores comportamentais, os caras muito bons de técnica, showmans, bom de palco. Bom de palco, só que o que acontece? Chega uma hora que vai se exaurir essa técnica toda, porque você já apresentou em tantos lugares que não tem mais como você entregar aquele resultado tendo a mesma competência de convergência. E eu não. Eu sempre digo, quando eu entro numa sala para um treinamento comportamental, eu gosto muito quando tem muitos homens. Porque o homem tem uma coisa, ele tem dificuldade de entrar numa sala tipo treinamento, mas quando ele entra e você conecta com ele, cara, você tira histórias extraordinárias e maravilhosas. Sim, aos que se permitem, né? Aos que se permitem. E a vida, se nós formos imaginar, e aí vamos citar Gonzaguinha, eu fico com a pureza da resposta das crianças. Por quê? A pureza da resposta das crianças é porque criança ela não levanta a faculdade crítica para você entrar e fazer uma transformação na vida dela. Desde um castelinho de areia que ela está construindo, até mesmo uma correção que você faça para ela e fala, olha, se você continuar assim, isso vai te levar a um resultado ruim. O que eu preciso? Eu preciso estabelecer conexão e dar uma voz de comando. Porque no desenvolvimento da criança, nós temos que entender assim, o ser humano ele é um ser triuno. Vamos partir para a questão de Deus, o próprio Deus é triuno, né? Espírito, alma e corpo é o homem, e Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E no espírito, alma e corpo, nós temos que entender o seguinte, a conexão que a gente tem com essa espiritualidade, eu não estou falando de religião, ela está estabelecida exatamente onde? Na alma, que é a sua mente, entende? E quando você conecta as pessoas com a mente delas, elas são capazes de coisas extraordinárias. Agora, a pessoa que não se conecta com a mente, que ela é escrava do corpo, ela atende às necessidades do corpo, ela não chega a lugar nenhum nunca. E o homem tem essa dificuldade, exatamente de estabelecer essa conexão dele com a alma dele. Ele se estabelece muito no corpo, certo? Ele estabelece muito no corpo. E aí quando você mexe no comportamento com o homem, você vai ver que quando você consegue conectar na alma dele e que ele se permite, as coisas vão andando para uma condição de resultado que não tem como alguém te parar nisso. Vem cá, Digital Doc um dia não foi só um sonho na sua mente? E hoje? Né? Porque você conectou com o propósito. Era sonho, mas conectou com o teu propósito. E aí o teu propósito e teu sonho fizeram você estabelecer meta. E nesse sentido de perceber o sonho, que é uma visão lá longe, que eu não consigo pegar. A meta, como é que a gente define meta para quem quer saber a diferença entre sonho e meta? Primeira coisa, vou voltar de novo. Primeira, estabeleça o sonho. O que você quer para sua vida? Sonho é o Campo Grande. O Campo Grande. É a seara. Onde eu vou entrar para lutar, né? É o meu campo de batalha. Esse é meu sonho. Né? Você tem que enxergar. Se você ler, por exemplo, Sun Tzu, que é a arte da guerra, sempre vai ver que Sun Tzu, o sonho dele não era estabelecer uma questão de controlar as pessoas. Ele queria controlar territórios. Ele queria crescer nos territórios. Então o sonho dele era assim, eu quero crescer em território. O controle de pessoas era algo que talvez fosse uma necessidade para controlar territórios. Mas ele traçou como propósito o seguinte, eu vou criar parceiros para isso. E primeiro ele se parcerou com a mente dele. Todo sonho tem que se tornar real primeiro para a pessoa que determinou o sonho. Eu tenho que enxergar primeiro aqui na minha mente. O teu cérebro, a tua mente tem uma força tão grande que tudo aquilo que você determina como sonho, visualiza e materializa, não tem como ele não levar teu corpo até lá. Por isso é bom escrever, deixar materializar. Vou dar um exemplo. Nós estávamos falando aqui da compra desse terreno. Ele era isso aqui hoje? Que é hoje? Era um amontoado de mão. Mas você tinha um sonho já. Você queria um recanto, um lugar onde você pudesse ter essas coisas que hoje talvez estejam aqui e talvez não esteja pronto como você deseja. Né? Mas estava na seara, você já sabia onde que estava. Né? Perfeito. Tá? Foi criando o quê?
passo a passo, cada uma das coisas, materializando. E para materializar, primeiro nasceu aqui, na sua mente. E aí depois você vai estabelecer. Então, primeiro assim, o teu sonho, o que é que você quer realmente? Ah, eu quero um recanto e tal, ok. Então vai para um lugar e estabelece, aqui vai ser meu recanto. Aqui eu vou criar. E daí as metas são todas técnicas. Pode ver se não. Ah, eu vou querer ter 10 árvores. Tudo que você puder contar é meta. Ah, mas e se eu não atingir no tempo que eu quero? Ué, faltou processo, né? Mas depois que você tem um sonho determinado e ele tem propósito com aquilo que você quer para a tua vida, a meta é o mais fácil de estabelecer. E as pessoas não conseguem fazer essa conexão. A meta seria a definição, por exemplo, de tempo, né? A data, o preço, o tamanho, a cor, se for o caso de um carro. Já colocar mais ou menos. Quanto mais específico, ótimo. Quanto mais específico, mais meta você tem qualificado. Por aí? Por aí. Eu costumo dizer assim, ó, quer ver? Vou usar um exemplo que eu uso até em treinamento. Eu pergunto para as pessoas qual é o seu sonho. A grande maioria de nós cresceu naquela ideia de que o grande sonho nosso é ter uma casa própria, certo? Quando eu faço isso, fazendo treinamento para pessoas lá em um chão de fábrica e sem querer fazer julgamento das pessoas, não é isso, a ideia não é essa. Sem fazer julgamento. Mas sim, lá num chão de fábrica há um alto executivo que talvez não tenha sua casa ainda. Tá. Ele determina, eu quero ter uma casa. E aí eu falo assim, ok, uma casa. Quanto mais específico você for no tipo da casa que você quer, você tem que fazer no seu cérebro construir essa casa de maneira que ele se enxergue e enxergue você lá dentro. Então assim, minha casa vai ter 3 quartos, vai ter uma suíte, eu vou ter banheira, eu vou ter box, aquele eu vou ter sofá de canto, TV lá, assim, tem que imaginar ela. Porque o corpo tem dificuldade em se aproximar do sonho. E quem cria essa resistência somos nós. Perfeito. Não é? Você cria a resistência. E nesse ambiente, daí partindo já para o ambiente empresarial, quando você pega para dar consultoria a empresas, quais são os principais pontos de gargalo que você vê nos donos da empresa? Vou voltar lá no início. Quando a gente fala da questão de você ter direção para onde chegar, muitos donos de empresa eles têm o sonho e eles têm o propósito. Só que ninguém ensinou eles a criar facultativamente a meta com minúcias de responsabilidade de como chegar nela. Então assim, eu quero que a minha empresa em 5 anos seja... Ok, agora traça a meta para 1 ano, para 2 anos. A maior dificuldade é porque assim, você vai ver que grandes empresários geralmente são visionários, concorda comigo? Sim. Sonhador, né? Sonhador. E o visionário tem problema com a análise, com o processo analítico. E às vezes até com a execução, né? Com certeza. Porque ele vê a grande tarefa, né? Exatamente. Só que ele não vê as partes. A casa pronta, ele vê lá dentro. Facilmente. Isso mesmo. Mas ele não vê que tem que comprar o tijolo. Eu amo esse exemplo. Eu amo esse exemplo e eu acho ele espetacular. Se nós pegarmos a história da Apple, por exemplo, o Steve Jobs só se tornou quem se tornou porque ele conheceu o Steve Wozniak, cara. Sim. Os dois Steves ali, né? Porque o Jobs era o cara que ele era um visionário, ele tinha a visão do todo. Um da visão e outro da operação. Agora o Wozniak era o técnico. Era o cara, não, Steve, mas para nós chegar lá a gente tem que fazer isso. Então, toda empresa de sociedade eu falo sempre. Eu já fiz tipo um hunter com alguns amigos de montar empresa. Bota os dois, você e o Lica vão montar uma empresa. 2 visionários, vocês não duram 5 anos. Não vai. Agora, o Nerison é técnico, é o cuidador. Gente, sonho sempre. Eu falo que em Deus tudo trabalha em tripé. E se a gente for olhar na arquitetura, eu gosto de usar esse exemplo também. Na arquitetura, a ferramenta geométrica que mais tem sustentação é o triângulo. Ou não é? Por isso que talvez em Deus tudo é triuno, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o homem é alma, corpo e espírito, o dia de Deus se divide em manhã, tarde e noite, né? Então tudo tem essa explicação. A gente não é contemplativo, né? Concorda comigo? Sim. E no comportamento você precisa ser contemplativo. O próprio cérebro humano, ele se divide em 3. Reptiliano, límbico e neocórtex. Né? E o verdadeiro cérebro inteligente é o neocórtex. Mas para isso ele se desenvolve primeiro no reptiliano, que é o teu cérebro primitivo, que só serve para 2 coisas,
né, o cérebro reptiliano. Atacar e fugir? Atacar e fugir. Não é nem isso. Atacar e fugir é a condição da segurança no cérebro. Sim, e para se reproduzir. É a coisa mais básica. Animalesca. Isso. Né? E o cérebro reptiliano ele vai fazer isso com você. Ele cria essa única dualidade do quê? Da tua segurança e da reprodução. E é para isso que ele serve. Porque a gente tem que entender uma coisa. Segurança, às vezes fugir é segurança. Sim. Também. Também. Olha como isso tem uma situação de complicação para entendimento. As pessoas, geralmente quando você fala de meta, assusta as pessoas. Você já foi empresário, Lica, continua dando consultoria, você é empresário, né, Edson? A questão de meta, por que ela nos assusta? Porque a gente não foi doutrinado e treinado para entender que resultado negativo também é resultado. Sim. É ou não é? Você só quer um resultado positivo. Claro, é ótimo, perfeito. Dá um bom corte esse aqui. Resultado negativo também é resultado. Também é resultado. E daí sabe o que acontece? Nós somos doutrinados assim, ó. Só vale o positivo. Só vale o positivo. E detalhe, resultado não o resultado, ele não é uma variável de punição, ele é uma variável de aferição. Entende? Se deu negativo, daí a gente entra num outro contexto de comportamento que eu falo muito nos meus treinamentos. Certo? Se entra no negativo, é porque você está errando no processo. Então, se ele é uma variável de aferição, o que eu vou fazer? Eu volto para os processos e vou ver aonde que eu estou errando. Na engenharia se faz isso. Qual é o gargalo da produção? É onde está o problema. Então, eu vou lá e resolvo só aquele problema. Eu não troco a plataforma de processo inteira. Eu troco só... Ele diz que quando você comete uma falha, você retorna e fala assim, vamos pensar isso como um processo de melhoria. Ponto de melhoria. Então, tudo que sai de uma forma não planejada, retorna e fala... Então, assim, o que a pessoa tem de bom é isso e o que você tem de ponto de melhoria? Né? Você quer ver como nós somos criados dentro de um desenvolvimento paternalista? Para você corrigir pontos de falha, o primeiro entendimento de mindset que a gente tem e mudança que a gente tem que ter é o seguinte: todo erro, toda falha é oportunidade. Sim. Porque você só aprende na falha e no erro. Quando você acerta, você não fez mais do que tua obrigação. Porque tu já tinha pré-determinado. Quer dizer que o teu planejamento foi 100%. O cara analítico, ele ama isso. Nossa, meu planejamento é top, porque deu tudo certinho. Tava dentro. Não evolui nada. Isso mesmo. Agora, aí olha só como nós somos paternalistas. A gente cria os filhos, o filho não pode errar, filho não pode sofrer, filho não... Eu sempre digo assim, ó, pai e mãe, eles são as pessoas mais responsáveis por frustrar filho. Porque pai e mãe frustra filho e ama. Quando você frustra ele, você ainda vai sentar com ele, explicar para ele, vai dar direção para ele. Agora pergunta assim, você cresceu dentro de um lar onde o teu filho nunca foi frustrado e agora ele vai ser teu funcionário, né? Ótimo. Que alegria, né? Fala a verdade. Eu fico pensando quanto tempo vai demorar para ele cair na realidade da empresa. E se cair? Porque se você foi estimulado a vida inteira de que você não erra, você não acredita. Primeiro que você não acredita que isso exista. E aí você tem, no mercado corporativo principalmente, você tem uma carga de pessoas, vai conversar com o pessoal da área de recursos humanos hoje para você ver as angústias que eles têm em empregar pessoas que não acreditam que elas erram. E nessa geração super inteligente, mas autônoma, é o maior problema que nós temos nas empresas hoje. Esses dias eu escutei o conceito do mimimi, né? Do gato gago? Mas alguém trouxe para mim o seguinte: o mimimi ele vem de uma expressão americana. Mimimi é o me. Sim, me. A pessoa que é muito centrada em si própria, sim, né? Sim. E no Brasil virou mimimi, que é o gato gago. Mas é sempre a ideia de que o cara que está de mimimi é muito centrado nele, né? Nele mesmo. Eu falei, faz sentido mesmo, né? É o cara que reclama das bobagens que a vida lhe apresenta. Né? Isso mesmo. Não, agora você comentando, você disse que é difícil trazer pessoas, homens, para os treinamentos, né? Nas empresas você tem duas pessoas que tem que ser um, né, visionário e outro analítico. E como você consegue fazer com que a empresa perceba, veja que sim, é um ponto antes. Você vai vender um treinamento para uma empresa, lá, ofertar. O gestor ele tem que ter mais
ser mais visionário ao ponto de aceitar isso para sua equipe, ou seja, o amadurecimento do empresário para receber comportamento que geralmente assim, o treinamento é muito mais comum você fala. Se você vender um treinamento, nós vamos te ensinar a mexer nessa ferramenta. É mais fácil para vender do que um treinamento de comportamento. Deixa eu complementar isso que o Lica está falando. Perfeito. Eu ia fazer essa pergunta de um jeito um pouquinho diferente. Estamos em sintonia aí. Lá na CIMI você já foi diretor? Não sei se agora você está na gestão, mas... Eu fui consultor, né? Você também já participou. É muito comum quando há treinamentos para o dono, né? Ele diz assim, não, muito bom esse treinamento, o dono da empresa, né? O Nedson. É muito bom esse treinamento, vou mandar aos meus líderes porque eles precisam desse treinamento. E o dono, que quem sabe é a peça-chave para fazer essa mudança cultural dentro do negócio, que é o cara que tem que ser impactado porque ele precisa ser treinado também, ele tem essa visão e essa postura de certa forma arrogante e dizer assim, não, quem vai é o meu pessoal, porque eu tô de buenas, né? Não é comum acontecer? É isso que tu falou, né? Porque às vezes o dono diz assim, a minha empresa não está indo bem por causa do meu funcionário. Cara, se é o teu funcionário, foi você que contratou esse abençoado. Ou é você que está treinando esse abençoado e você não está sabendo fazer o negócio direito. Ou você não está se permitindo a treinar, né? Não é isso que acontece? Isso que você falou é extremamente importante. E é doloroso, porque eu já passei por isso. Eu acredito. Quando eu caí em mim, eu disse, meu Deus, tudo que está acontecendo aqui é responsabilidade minha. É responsabilidade minha, né? E você nada mais está fazendo, Nedson, nesse momento, colocando dentro do ambiente prático aquilo que você falou anteriormente. Centrado no me. Assim, você concorda comigo? Por mais que você me contrate, a Digital Doc me chamou para ser CEO da Digital Doc. Ok? Mas o dono continua sendo você. Essa posição hierárquica, ela não cai em qualquer conversa. Você entende comigo? Sim. A menos que o cara, dono da empresa, entenda humildemente quais são as faculdades que lhe faltam e se ele me contratou com faculdades que ele não possua. Sim. Então eu baixo a humildade e vou te escutar. Mas se não, qualquer pessoa contratada por você, é óbvio que ela primeiro vai querer agradar você. É comportamental isso. Por isso que quando você sofre quando é criança, você corre para onde? Você corre para o pai e para a mãe. Nós não mudamos os comportamentos. Nós somos o quê? Nós somos o tempo todo uma espiral de modelagem. Entende? Eu vou modelar até onde me permitir ser incisivo. Quando eu senti que o Nedson falou assim, meu chefe, dono da empresa. Não, Mauro, quem manda essa empresa sou eu. O que eu faço? Eu entro na espiral de queda. Eu vou começar a estabelecer novos processos. Exatamente. Você quer permanecer numa empresa, você quer construir uma carreira, entenda. O dono é o dono, cara. Ele faz a empresa dele o que ele quiser. E daí fica a tua escolha de ficar na empresa, confrontar o chefe ou sair da empresa. E o cara, exatamente. Aí o cara precisa ter uma identidade de saber quem ele é. Muitos empresários, assim, eles têm dificuldade, e daí no mundo do daí a gente volta lá para o mundo do comportamento, porque da dificuldade do homem tem dificuldade de entender a sua identidade dentro de cada coisa que ele está fazendo. Você pode ser um excelente administrador, mas de repente no operacional tu não é. E eu tenho que entender essa necessidade. Certo? Eu tenho um amigo, por exemplo, que gerenciou e dirigiu uma empresa por muito tempo e que a semana passada mesmo eu tive uma conversa com ele. Meio que tô fazendo um processo de pseudo-coach com ele. Não é nem um coach, mas é um pseudo-coach. Porque eu tô mais como um mentor dele do que como coach, né? E aí ele falou, Mauro, cara, eu muito tempo, e hoje aquilo que tu falou caiu em mim, né? Por muito tempo eu dirigi equipes de cobrança. Hoje eu entendo que eu sou um cara analítico. Ele falou assim, só que o que aconteceu? A carreira dele foi rompida, acabou a carreira dele. Ele foi demitido da empresa onde ele trabalhava e tal, assim, e não conseguiu se recolocar. E aí o que ele fez? Ele foi ser representante comercial. Vender. Aquilo que ele cobrava. Aí sabe que tu é um cara no teu escritório, sentar e começar a falar e chorar, cara. Porque assim, você só vai entrar em relação com o teu comportamento nos momentos de grande ruptura
ou nos teus gaps quando você não vê mais saída. Aí você só tem uma saída, ou olha para dentro de você, ou você entra num processo de angústia, que aí leva pessoas ou para muita ansiedade, que é excesso de futuro, eu quero agora aquilo que eu já tinha e tal, ou excesso de passado, que é depressão. Entende? O homem no treinamento é muito legal, ele pode até ser resistente, só que quando você conecta, eles dão resultados extraordinários. E não estou aqui falando que as mulheres não dão. Só que as mulheres, elas dão mais rápido esse resultado. Por quê? Porque elas têm essa questão de olhar para o lado delas mais do sentimento. E tudo na sua vida é assim. Ó. Todo pensamento, ele se transforma primeiro num sentimento antes de virar comportamento. Por que às vezes eu posso ter numa empresa um colaborador excelente, mas se eu não gosto dele, eu não consigo ver ele produtivo? Existe uma resistência muito grande ainda no meio corporativo nesse sentido. Né? Você vai ver que o processo pseudo-nepotismo existe em todo o ambiente corporativo. Quando você vê num time de futebol, o técnico sai e ele leva 3, 4 jogadores. Você está levando eles por competência ou por comportamento? Por comportamento. Nas empresas, às vezes, quando muda CEO, entendeu? Você talvez possa não ser o melhor gerente de logística que eu preciso na minha empresa. Você pode, talvez, no mercado, não ser o melhor gerente comercial. Mas você tem uma coisa que eu gosto de você e eu confio em você. Então eu levo você. Porque assim, ó, técnica você pode trabalhar nas pessoas. Agora, comportamento, cara, é uma coisa que a pessoa tem que permitir. E toda permissão é a identidade. A gente já você contrata pelas habilidades, né, pelo conhecimento, e limita pelo comportamento. Isso mesmo. Realmente você... técnica você aprende, né? Isso o mesmo. Comportamento não difícil mudar, né? Isso mesmo. Nós estamos já com 30 e tantos minutos. Meu Deus. A conversa foi muito bem, bacana. E assim, quem sabe quem está assistindo agora vai entender por que nós escolhemos esse tema agora no final do ano, né? Porque isso aqui ajuda a preparar, nós estamos num momento de muita reflexão, entra naquela fase de contemplar, cada um diz assim, pro ano que vem eu quero mudar isso, aquilo. Quem sabe uma conversa como essa pode ajudar, dar sinais de aspectos que as pessoas podem mudar nos seus comportamentos, ou podem mudar nas suas corporações aí, né? Então foi por isso que a gente acabou de trazer aí, né? Legal. E já estamos avaliando até, né? Como você, nesse momento, você avalia como é que foi o seu ano, né? E você fala, o que poderia ter sido diferente, então, talvez muito tenha a ver com o seu comportamento durante esse ano. Tá ligado ao comportamento, né? Com certeza. Você viveu um momento de pandemia, você comentou que foi muito forte, então esse ano, saindo da pandemia, reavalie como é que foi o seu ano, faça uma perspectiva e repense para o próximo. Pode ser eu vejo, por exemplo, tantas coisas que o Mauro trouxe na conversa, eu acabei... É natural que a gente vá para dentro da empresa, eu fiquei vendo coisas que a gente faz lá também. Então, para mim, foi uma conversa muito, muito bacana. Que bom. E se a gente já puder ir para os insights, né? Eu já vou citar um, que é o entendimento da identidade, que às vezes não é claro, por exemplo, só porque a pessoa é dona do negócio, ela não percebe o papel que ela tem dentro lá, a identidade que, inclusive, que os colaboradores percebem na pessoa, né? Então, é muito forte isso aí. E rever o conceito de sonhos e metas foi bem bacana. Particularmente eu gosto muito disso aí, porque é comum, no meu caso, confundir um sonho com uma meta. A gente ao longo do caminho acabou criando mecanismos de entender melhor, mas é sempre bom falar de novo sobre esse tema. E você? De vários insights, assim, um que eu reforçou muito, assim, que o resultado negativo também excelente. Poxa, cara, quantas vezes a gente fala assim... E como dói, né? Veja assim, você ganhar 10, talvez você nem sinta tanto, mas se você perder perder um é tão dolorido, por quê, né? E nesses resultados negativos, é que o Mauro comentou, é onde a gente vai evoluir muito, né? Com certeza. Se o cara só acerta, ele não aprende, ele tá acertando sempre, mas a evolução vem quando eu aprendo com os meus erros, né? Inclusive no lado de concorrência, né, nos nossos negócios e tantos outros, né? Quando vem um concorrente, né? Como nos dói, mas é nesse momento que a gente evolui muito, porque a gente fala, cara, então vamos evoluir, né? Então esse aí é um site bem bacana, né? E outro que ele comentou bastante logo ao fim aqui sobre o sentimento, né? Vem antes, né? Quando você vai falar, vem antes do comportamento. Vem antes. É muito legal isso. Vem na mente antes do sentimento, e se ele for aprazível,
Eu costumo dizer assim, quando eu tô treinando líderes, que a gente tem que falar de feedback, que é uma coisa que a gente não sabe fazer. Né? Infelizmente, muita gente não sabe fazer. Geralmente não é o feedback que acontece, é outro, né? É outro. O feedback. Mas, o feedback mesmo é uma situação assim, as pessoas geralmente vão dar feedback inflamadas no comportamento. Putz, eu já tô bravo com o Nerisson porque é a 6ª vez que o resultado dele não aparece. Cara, esse é o melhor momento? Aí eu te pergunto, se eu inflamar você no meu feedback, a chance de você levantar uma faculdade crítica em relação a mim e me ver como um tirano, porque a gente fica o tempo todo, dentro do comportamento, a gente fica o tempo todo perambulando em três pilares, que é ou você é o tirano, ou você é o herói, ou você é a vítima. E assim, se eu sou aquele que vai inflamado, eu estou sendo tirano. Se o cara se vê como herói, ele levanta a faculdade crítica porque esse meu chefe ainda não entendeu que quem resolve sou eu sou o herói. E se eu sou a vítima, nunca gosta de nada do que eu faço, tudo que eu faço nunca tá bom. Então assim, aí faltaria, sabe o quê? Fala assim, tirano, peraí, vamos sentar aqui e bater um papo? O que você não tá entendendo? Se me permitem, mais uma condição que eu gosto de usar, por exemplo, escrever uma coisa, vamos dizer que vamos viajar pro exterior, ok? Né? E eu entro no avião para sentar na minha poltrona e eu chego na minha poltrona, o Lica está sentado na minha poltrona. Só que o Lica é um alemão que fala alemão e francês. Entendeu? E eu falo só português. Tá? E eu chego pro Lica e falo assim, o senhor está sentado na minha poltrona. E ele fala assim, vas? E eu falo, o senhor está sentado na minha poltrona? E o Lica fala assim, para ele entender. E o Lica fala assim, pardon, monsieur, que ele fala francês, né? Sim. E eu falo assim, o senhor está Pergunta, ele não é surdo, cara, ele só não está entendendo a tua língua. E muitas vezes no processo de feedback, a pessoa senta para dar feedback e não está falando a língua de quem está sendo que eu vi. Legal, isso aí. E aí se você não ouve, você não muda, cara. É um bom exemplo. Eu até notei assim, feedback é uma dificuldade, eu acredito, cara. A imensa maioria dos empresários daria um episódio só sobre feedback, né, cara? A gente pode ter treinamento que for e sempre vamos ter uma deficiência, né? Feedback é um negócio que caberia, né? Ele envolve, dada a importância, ele envolve um estado de arte para conseguir chegar nisso. Né? Mas é pura técnica, às vezes não se deixar consumir pela emoção no momento, né? Pelo calor do momento, deixar na hora certa. Nós acabamos de viver aí poucos meses das Olimpíadas, né? E tal. Você viu o mundo inteiro dando feedback naquela ginasta americana? Que desistiu das provas por causa do quê? Comportamento. Verdade. O sentimento dela gerou nela um comportamento. Eu não estou preparada mais para isso. Sim. E olha quanto importante. Cara, eu falo assim, que foi uma disrupção gigantesca nas Olimpíadas. A questão dela, né? Primeiro que ela era icônica em relação à ginástica, como alguém que ia conquistar. Biles, né? Isso. Que ela ia conquistar muitas medalhas na Olimpíada. E daqui a pouco a menina nem competiu, cara. Foi. Entendeu? E isso. Até tem um livro de um cara que eu gosto demais dele, chamado James Clear, que ele escreve um livro chamado Hábitos Atômicos. Como você transformar pequenos hábitos tóxicos em hábitos saudáveis. Eu acho até que eu já li os dois, eu considero que esse livro é melhor do que o Poder do Hábito. Acredito que vocês já tenham visto, ou tenham lido ele. Para mim, Hábitos Atômicos, ele dá uma relação de aproximado do que você tem que fazer muito mais coerente do que o Poder do Hábito. De como você transforma os teus hábitos. E lá tem exemplos inúmeros assim, que você pode usar na tua empresa, até com tarefa que você pode fazer com os teus colaboradores. Só que aquela coisa, sempre falo, você precisa, uma tarefa não é você ir lá no livro, pegar o questionário que está lá e aplicar nas pessoas. Você tem que ter alguém que tenha uma consultoria, que tenha uma vivência corporativa, que tenha uma vivência de resultado para poder falar para as pessoas depois da prova. Porque, vamos falar, nós quando estávamos na escola, né, Lica? O dia que você mais gostava depois da prova era o dia que a professora ia passar as respostas corretas, né? Então, se você não tiver alguém preparado para te dar as respostas corretas e fazer você entender por que a resposta é aquela, a prova foi só um questionário que você fez. Muito bacana, né, Neto? Muito bacana esse papo de hoje. Obrigado, Mauro. Muito feliz, cara. Muito feliz. Uma aula para esse final de ano e para quem quiser
se aprofundar nesse tema aí, né? O Mauro, nós podemos colocar os dados dele e mídias sociais. Mauro Carvalho da Silva, ele é coach, consultor de empresas, e vale a pena acompanhar. Então, Mauro, muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado. Eu me sinto honrado e é muito legal. Dividir honra com pessoas de honra, não tem coisa melhor. Como nós aprendemos, né? As pessoas acham que a gente tá fazendo pra elas, né? É pegadinha do malandro isso aqui. Joia, pessoal, nós agradecemos muito a presença, a audiência de todos que nos acompanham. Compartilhe, indique, mande seus comentários, feedbacks, está sendo bem prazeroso para nós, né, meu? E compartilhar esse conhecimento todo dos nossos convidados, assim, bem legal. Obrigado, amigos, até mais. Obrigado, Maurão. Obrigado. Valeu. Um grande abraço. Até a próxima. Até mais.